Orixás, emanações divinas. Curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Estamos na videoaula 20, capítulo 9, página 149 do livro de referência Apometria Umbanda. Nesse vídeo vamos falar o que são orixás, como eles se manifestam, se exteriorizam no comportamento humano, a importância dos corpos sutis, dos chakras, orixá enquanto energia inteligente. Mas por que nós usamos imagens, orixás humanizados? O que há por trás desta humanização dos orixás? Qual é a pedagogia? O que está sendo passado para nós que nós temos que aprender? Fique comigo, o vídeo de hoje está bem legal. Acompanha o descritivo do curso Apometria Umbanda na visão da Ramatiz. Num comentário fixado, ali tem o link, você é redirecionado para a playlist do curso. Você já sai maratonando, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Tem um conceito que eu gosto muito. Orixás são emanações da consciência suprema, emanações do Deus único. Olodumare, Olorum, Olofim, dentro da tradição africana e iorubá, pode ser outros nomes, não importa. Orixás são emanações da consciência suprema. Os orixás são percebidos, estão manifestados como vibrações cósmicas em todo o universo, no infinito, não é só na Terra. Aqui na Terra, eles são os senhores regentes dos elementos, ar, terra, fogo, água, éter, mas não são os elementos em si, e sim a emanação da consciência divina inteligente que rege esses elementos nas suas muitas formas de manifestação, na formação da natureza, das cachoeiras, das praias, das matas, das montanhas. Então, quando nós estamos destruindo a natureza e nós estamos com muita intensidade, nós estamos enfraquecendo os orixás enquanto senhores regentes dos elementos. O planeta vai responder, ele vai buscar o reequilíbrio. O nosso planeta é como se ele estivesse febril em uma UTI. Os orixás impactam em nós, seres humanos, como traços comportamentais, psíquicos, psicológicos, mesmo que nós não tenhamos um transe, um estado alterado e superior de consciência para manifestar visivelmente os orixás. O que acontece no transe com o orixá? No meu modo de ver, em tudo que eu já aprendi, dirigentes, sacerdotes, zeladores, que eu já conversei ao longo da minha vida, eu afirmo com muita tranquilidade, o que acontece é uma excorporação e não uma incorporação. É uma essência que se manifesta de dentro para fora do indivíduo, flui do inconsciente profundo, causando estados superiores de consciência. É um processo anímico, um potencial intrínseco e divino a todos nós, seres humanos encarnados. Então o orixá não incorpora, não é de fora para dentro. De fora para dentro é uma consciência individualizada, é um espírito, é uma entidade. Não quer dizer que não haja um orixá primordial maior no cosmos, na natureza, que a nossa essência que nós carregamos é uma centelha. Mas a manifestação do orixá, quando ele se humaniza no corpo humano, e nossa parte cognitiva, psicomotora, fica ocupada, tomada por essa consciência superior que flui do nosso inconsciente, nós estamos manifestando o nosso próprio potencial divino dentro de um processo anímico. Todo espírito encarnado, ele carrega o orixá em si. Assim como uma gota d'água é água, uma chispa de fogo é fogo,
uma gota do oceano é o oceano, a personificação dos orixás está muito presente em nós, seres humanos, inclusive com estados alterados e superiores de consciência, que isso pode acontecer de maneira espontânea, natural, não precisa necessariamente haver um condicionamento, um treino, por dentro, inclusive, de algumas umbandas que têm abertura para a ancestralidade, da orixalidade, na sua raiz de origem. Pode acontecer, inclusive, concomitante, o trânsito do orixá junto com o falangeiro. Lembrando que o orixá não é um espírito individualizado em evolução, assim como os nossos guias e demais mestres espirituais. Sim, nossos mestres também estão em evolução, porque perfeição absoluta é só Deus, então todos nós estaremos eternamente evoluindo. Os orixás não têm corpos sutis, não têm corpo astral. Orixás não são um indivíduo, uma consciência individualizada em evolução. Orixá é a própria emanação divina. Podemos, para a gente entender melhor, definir orixá como uma energia inteligente que expressa a consciência divina, determinado grupos de atributos, num determinado poder de regência sobre os elementos planetários. Se os orixás são tudo isso que eu falei, emanações da consciência divina, por que nós temos orixás em imagens de santos, imagens africanas, inclusive, para o direcionamento da nossa devoção como um ponto focal da nossa concentração? Imagens de orixás africanos nada mais são do que a representação simbólica de ancestrais nossos que já reencarnaram e foram divinizados pela sua conduta ilibada de alto caráter em terra, que se tornaram ancestrais ilustres, babás eguns no plano espiritual, no Orum. Então nós temos Xangô, que foi rei de Oió, nós temos Oxóssi, que foi rei de Queto, e assim outras cidades, estados que tiveram outros reis e rainhas que foram associados aos orixás. Mas no conceito espiritual, metafísico mais profundo, o orixá não pode ter encarnado. O orixá não é, em essência, um espírito individualizado em evolução, embora se tenha em terra esses representantes dos orixás, nossos eboras. As diversas imagens em altares servem como antenas de recepção vibratória, pontos de imantação, de captação de vibração de amor, agradecimento, fé. Tem fundamento. Então, um altar bem harmonizado, um congá, um templo religioso, que ele catalisa, tem como referência os orixás, podem ser inclusive orixás sincretizados, porque o que importa é a devoção à fé. Então catalisa, atrai, magnetiza, imanta através das emanações mentais das humanas criaturas que por ali transitam, e isso tem um influxo e refluxo, retroalimenta o altar e congá, e essa vibração se espalha pelo ambiente e é utilizada pelo plano espiritual. Bastante conceito, bastante fundamento. Orixás, emanações divinas. Está tudo certo na pedagogia cósmica, está tudo certo. Orixá humanizado não tem problema nenhum, porque nós precisamos desta ancoragem, desta referência para estabelecermos a nossa devoção e a nossa relação com Deus, lembrando que todos os orixás são emanações de uma consciência única e suprema, que é um Deus único. E você sabia que o orixá é emanação divina? Você já teve uma experiência direta com o orixá? Um estado alterado de consciência direta com o orixá? Você já foi ocupado? Você já ficou em transe com o orixá?
Deixe seus comentários. Você tem experiência com orixá por dentro da Umbanda? Ou você é daquela opinião que não existe orixá na Umbanda? Que o orixá só estaria numa determinada religião, que orixás não são emanações divinas, forças universais. Deixe seus comentários, estarei lendo a todos. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.